Olá, o programa Mais Saúde vai começar uma série muito interessante e, com certeza, uma grande novidade para muitas pessoas. Uma outra tecnologia a favor da vida e em total consonância com a nossa Igreja Católica. Chama-se naprotecnologia. Nome talvez muito estranho, muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar, assim como eu. E no Brasil nós temos 3 médicos que são credenciados para executar, vamos chamar assim, aplicar essa tecnologia. Mas hoje vai participar conosco um desses médicos, aliás, o único homem, né? O Dr. Eduardo Honorato, que muitos de vocês ou muitas de vocês já até acompanharam no Mais Saúde da rádio, o testemunho dele. E hoje ele vai estar acompanhado da sua esposa, porque a história é muito linda, que quando Deus toca na família. E o meu convidado, então, é esse casal, a Tami e o Eduardo, que eu gostaria muito, primeiro, de dar as boas-vindas, vocês que não estão aqui em São Paulo e generosamente cederam esse momento da agenda de vocês para estar conosco aqui no Mais Saúde. Bom dia, né? Que eu sei que é bom dia, mas para todo o Brasil pode ser boa tarde, boa noite para fora do Brasil também. Bem-vindos. Obrigado. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Dependendo, mas um prazer estar aqui com você novamente. Pois é, um prazer imenso. Eu gostaria muito que, Eduardo, você desse, assim, como que foi a sua entrada nessa nova tecnologia? Porque quando você se casou e foi fazer o curso de noivos, então você já era católico, praticante, você e sua esposa iam se preparar para casar na igreja e tudo mais, mas você já era formado? Conta um pouquinho como que foi introduz só a história, porque vão ser vários capítulos para a gente terminar de falar a respeito. Nós casamos em dezembro de 2012, então nossa preparação do noivado durou o ano de 2012 inteiro, e eu estava no 3º ano de residência de ginecologia e obstetrícia. Na verdade, eu até volto atrás, eu não sei realmente agora. Hoje eu sei que Deus me encaminhou para a ginecologia, mas era uma área que eu não ia fazer. Porque quem é católico de fato sabe das implicações que existem na ginecologia. E, enfim, eu decidi por essa área. Minha esposa não gostou nada quando eu decidi pela ginecologia. Mas comecei como um ginecologista normal, como qualquer outro, aprendendo a colocar DIU, fazendo a laqueadura, prescrevendo anticoncepcional. Porque apesar de católico, eu sempre fui católico, né, praticamente, eu não tinha essa noção de como ser um médico católico, principalmente um ginecologista católico. Então, nós iniciamos nossa preparação do noivado com um padre que fez nosso casamento. E esse padre é um padre especial, com uma espiritualidade mais iluminada, né, por assim dizer. E ele brincou comigo, falou: olha, meu filho, você escolheu justo a ginecologia, desculpa, mas você vai ficar pobre. E eu não entendi nada dessa, por que, como assim vai ficar pobre? Eu estou terminando de fazer minha residência, que vai me permitir ter um retorno melhor, vai ficar pobre. E aí ele falou assim: olha, porque você não pode prescrever anticoncepcional, você não pode fazer laqueadura, você não pode fazer muita coisa que enfim, é inerente à profissão. E eu não entendi, por exemplo, como assim não posso? E a gente não deu seguimento à conversa. Eu acabei a residência de ginecologia e comecei a trabalhar como qualquer outro ginecologista. Só que depois do casamento a gente começou a estudar mais sobre a nossa doutrina, a crescer mais na fé, porque eu digo que nossa catequese não foi tão boa, nossa espiritualidade talvez não era mais rasa, e a gente não entendia muito bem os documentos da igreja, nem lia os documentos da igreja, né? E aí vem uma série de problemas, talvez não tinha um sacerdote para nos acompanhar, a gente não tinha um diretor espiritual ainda, e depois do casamento nós começamos a ter direção espiritual com um sacerdote e a entender melhor o que a nossa igreja orienta. Ele descobriu tudo isso
E eu estava lendo um livro que falava especialmente sobre a participação num pecado grave. E aí eu perguntei, meu bem, mas então se ocorrer algum aborto oculto pelo uso do DIU, por exemplo, e você prescrever sabendo de todos os riscos, será que você também não vai incorrer numa culpa, né, por isso? E aí a gente ficou naquela dúvida e recorreu a 2 padres muito bons, assim, doutores em teologia moral. E aí eles explicaram pra gente que realmente ele, sabendo de todos os riscos, ele não poderia fazer aquilo como um católico, né? Como um médico católico. E aí, do dia pra noite, ele sempre muito prudente, obediente, sensível mesmo à inspiração de Deus, o Eduardo parou do dia pra noite de prescrever anticoncepcionais, de colocar DIU, Mirena. E aí o consultório esvaziou. Ele tinha 5 dias de consultório, passou a ter 1. Meu Deus. E aí a gente se lembrou do que o padre tinha falado, né? Ah, vocês vão ficar pobres, você vai ficar pobre. Gente. E aí aquilo me incomodou bastante. Eu falava, gente, mas se é a igreja que busca a verdade, que sabe o que é melhor pra gente, não é possível que não exista uma saída no mundo para algum médico ginecologista que queira seguir a doutrina poder trabalhar, não é possível, né? E aí eu comecei a pesquisar bastante em português. A única coisa que eu achei foi um texto do professor Felipe Aquino falando da naprotecnologia, eu acho que era de 2011, salvo engano. E aí eu comecei a pesquisar em inglês depois disso e descobri o Instituto São Paulo VI, lá nos Estados Unidos, Dr. Thomas Hilders e tal. E aí eu comentei sobre aquilo com o Eduardo e ele falou, não, isso não existe, não, imagina, nunca aprendi nada disso e tal. E aí eu deixei aquele assunto de lado, né? Mas e aí a gente, algum tempo depois, foi ter direção com o padre que esse padre que dirigia a gente é irlandês. E lá na Irlanda, a naprotecnologia já está conhecida há muito tempo. E aí, por outros motivos inerentes à minha profissão, eu perguntei para ele, olha, como é que eu tomo essa conduta sendo ginecologista católico, né? Fui tentar aprender o que eu posso ou o que eu não posso fazer. E aí ele falou assim, olha, você tem que procurar o Dr. Thomas Hilders. E é justamente o médico que a Tami tinha me falado, que idealizou a Napro, idealizou o Creighton Model, né? Que é chefe do Instituto Paulo VI. Foi um período de deserto que você passou, né, Eduardo? Porque, de repente, aquilo tudo que você estudou, aquilo tudo para o que você se preparou até com a ideia de cuidar do corpo humano como templo do Espírito Santo, ajudando as mulheres, né? De repente, esse mundo desabou. Como foi para você? Não, foi uma experiência de certa maneira ruim, porque eu comecei a olhar para trás. Tantos DIUs que eu coloquei, tantas laqueaduras que eu fiz, tantos anticoncepcionais que eu prescrevi. Né? Lógico que me confortou saber da misericórdia de Deus e da minha ignorância de antes. Mas claro que isso me afetou. Eu falei assim, olha, eu tenho que tomar uma decisão definitiva. E aí, olhando para trás, eu falei assim, olha, não dá mais. Mas olha, nós vamos conversar bastante, eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo e assim, querendo mais, nós vamos falar muito a respeito disso. Quero convidar você a ir lá no Canção Nova Play, tá? E divulgar esse programa que vai estar disponível a partir de agora que você assistiu. Lembrando que você pode mandar o seu e-mail aqui para o programa com dúvidas, sugestões e principalmente nesse tema que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantadas, porque eu me encantei quando eu soube que o doutor Eduardo, assim como a doutora Melissa e a doutora Carolina Delage, o que eles fazem? Eles tratam síndrome dos ovários policísticos sem anticoncepcional, gente. Isso é o máximo. Bom, tvcn.cançãonova, tvcn São Paulo, @cançãonova.com, tvcn.saopaulo@cançãonova.com, esperando o seu e-mail e você
no próximo Mais Saúde.